Alice acabara de se mudar para um apartamento antigo em um bairro tranquilo da cidade. O edifício era velho, mas tinha um charme que a atraía. As paredes de tijolos à vista e o chão de madeira rangente contavam histórias de seus antigos moradores. Ao receber as chaves, a proprietária lhe dera um aviso: nunca abra a janela do quarto por qualquer motivo. A frase soou estranha, mas Alice riu consigo mesma. Era superstição, nada mais. Em sua mente, o aviso parecia mais um capricho da velha senhora. Os primeiros dias no novo apartamento foram calmos. Alice gostava da solidão e do silêncio. Ela passava horas decorando o espaço, tornando-o cada vez mais aconchegante. A janela do quarto, no entanto, sempre permanecia fechada, como a proprietária havia recomendado. Alice, por mais cética que fosse, ainda respeitava o pedido. No entanto, à noite, algo na janela a incomodava. Ela sentia uma presença, uma leve tensão no ar. Parecia que algo ou alguém do outro lado esperava pacientemente. As noites começaram a se tornar mais inquietas. Alice acordava constantemente, sem motivo aparente, e seu olhar sempre se voltava para a janela. Em seus sonhos, a janela estava aberta, e uma versão distorcida dela mesma a observava do lado de fora, com um sorriso malévolo. Ela acordava suando frio, mas tentava se convencer de que eram apenas sonhos perturbadores. A cada noite, no entanto, a sensação ficava mais forte, mais real. Algo estava errado com aquela janela. Um dia sua curiosidade finalmente venceu. Não pode ser nada, pensou Alice. Ela se aproximou da janela hesitante, com a mão tremendo enquanto tocava o trinco. Por um breve momento, pensou em desistir, mas a curiosidade falou mais alto. Ela destrancou a janela e a abriu lentamente. O vento frio entrou no quarto, arrepiando sua pele. Ao olhar para o lado de fora, tudo parecia normal à primeira vista. Mas então, algo chamou sua atenção. Um reflexo estranho na vidraça. No vidro da janela, Alice viu algo que a fez recuar instantaneamente. A imagem refletida não era dela. Era uma versão distorcida de si mesma, com olhos fundos e um sorriso cruel. A figura no reflexo a observava atentamente, como se estivesse esperando por aquele momento. Alice piscou, tentando afastar a visão perturbadora, mas a figura ainda estava lá. O medo tomou conta dela, e ela tentou fechar a janela rapidamente, mas era tarde demais. Algo já havia sido desencadeado. Nos dias que se seguiram, Alice começou a notar mudanças sutis. A imagem no espelho do banheiro parecia diferente. Sua pele estava mais pálida, seus olhos mais profundos. Era como se estivesse gradualmente se transformando na figura que vira na janela. As pessoas ao seu redor começaram a agir de maneira estranha, evitando-a, como se sentissem que algo estava errado. Alice se isolou, temendo o que estava acontecendo consigo, mas sem conseguir explicar ou controlar as mudanças. Toda vez que passava pela janela, Alice sentia uma estranha atração. Era como se algo do outro lado a estivesse chamando, puxando-a para perto. Ela começou a se ver no reflexo mais frequentemente, sempre aquela versão distorcida dela mesma, sorrindo de maneira perversa. Quanto mais tempo passava, mais sentia que estava perdendo o controle sobre si. Seu corpo e mente estavam lentamente sendo tomados por aquela presença sombria, aquela figura no vidro. Desesperada, Alice tentou entender o que estava acontecendo. Buscou informações sobre o prédio, tentando encontrar alguma explicação para o que estava enfrentando. Descobriu que o apartamento havia tido muitos inquilinos anteriores, mas todos eles deixaram o local repentinamente ou desapareceram sem deixar vestígios. Parecia haver um padrão, e Alice sabia que não tinha muito tempo antes de perder completamente sua própria identidade. A janela estava roubando sua essência. Com o passar dos dias, a transformação se tornou irreversível. Alice mal reconhecia a si mesma no espelho. Sua mente estava se fragmentando, e a figura no reflexo agora parecia mais viva do que ela própria. Em uma noite de desespero, Alice decidiu confrontar aquilo que a estava destruindo. Ela se aproximou da janela, com as mãos tremendo, e olhou diretamente para a figura no vidro. Dessa vez, não havia diferença entre elas. Alice e sua versão distorcida eram agora uma só. O sorriso da figura refletida alargou-se, como se estivesse satisfeita. Alice tentou resistir,
mas sentiu seu corpo se movendo contra sua vontade. Com um movimento súbito, ela foi puxada para o vidro, como se estivesse sendo absorvida pela janela. Gritou, mas seu corpo atravessou o vidro sem deixar vestígios. No dia seguinte, o apartamento estava vazio, como se ninguém tivesse morado ali. A janela estava fechada novamente, esperando pacientemente pela próxima pessoa a abrir. Do lado de fora da janela, uma nova Alice existia. Ela caminhava pelas ruas, mas não era a Alice de antes. A figura que agora habitava seu corpo era a versão distorcida que antes estava do outro lado. Ela olhava para o mundo com um sorriso perverso, uma criatura presa no reflexo que agora havia se libertado. A verdadeira Alice, por sua vez, estava presa na janela, observando o mundo do outro lado, sem poder se comunicar, condenada a esperar que outra alma incauta abrisse o vidro. A janela, agora fechada, permanecia silenciosa e inofensiva, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, Alice via tudo. Ela era a nova prisioneira do reflexo, condenada a repetir o ciclo eternamente, esperando que, algum dia, outra pessoa cometesse o mesmo erro. O terror do apartamento não estava no lado de fora. Estava no vidro, onde as almas ficavam presas, esperando a chance de tomar o lugar de outra pessoa. A janela nunca deveria ter sido aberta.